Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 25 de julho de 2024. Deus pôs no meu coração, já faz alguns dias, essa palavra para gravar, sobre a parábola do credor incompassivo. E nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus está falando a respeito do perdão. E nós voltamos aqui um pouquinho aqui no texto, e o Senhor fala aqui no versículo: Em verdade vos digo, ele fala em relação à conversão, que nós devemos nos tornar como criança. E ao mesmo tempo, aqui nessa palavra, ele fala do perdão, não somente 7, mas 70 vezes 7. Aqui no versículo 15 diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um dos dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Aí ele fala a respeito de: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, o que nós desligarmos será desligado também. E também fala sobre a respeito de concordância, né? Também vos digo que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E aqui ele fala: por onde estiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estarei no meio deles. E versículo 21 deste capítulo 18 de São Mateus também diz aqui: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui no versículo 23 ele fala esta parábola do credor incompassivo. E o que Deus pôs no meu coração, que chamou a atenção nesta palavra, meus irmãos, é a respeito dos atormentadores. Na tradução revista e atualizada, ali fala sobre a palavra atormentador é verdugos. E eu fui ver sobre a palavra verdugo, e aqui diz que essa palavra verdugo, ela vem do latim, a palavra vindicunum. A palavra significa vindicum, que significa vara verde.
Vindicum, que significa vara verde. Em latim, o vindicum era uma vara verde usada para açoitar pessoas. Antigamente, o açoite com uma vara era um castigo comum para disciplinar crianças, escravos ou pessoas que tivessem cometido certos crimes. Com o tempo, a pessoa que infligia o castigo também passou a ser chamada de verdugo. Mais tarde, a palavra ganhou uma definição ainda mais larga. Verdugo se tornou a pessoa encarregada de executar o castigo sobre alguém, que fosse açoites, outras torturas ou até a pena de morte. A palavra verdugo passou a ser sinônimo de carrasco. A definição de verdugo continuou a expandir e passou a ter também o sentido de alguém que maltrata outra pessoa, causando dor e sofrimento em sua vida. A palavra vindicum significa verdugo. Então aqui chama de carrasco ou torturador, ou atormentadores, na tradução revista e corrigida. E entregou aos atormentadores. Então nós vemos, meus irmãos, que a falta de perdão, ela mantém a pessoa presa no cabresto da outra a qual não foi perdoada. Então essa pessoa passa a ser atormentada na sua consciência, passa a ser acusada, torturada. Aonde ela vai, ela está sendo pressionada na sua mente, está sendo torturada. Pode ir para qualquer país. O carrasco da consciência está acusando ela. Você não perdoou tal fulano. Você não perdoou tal pessoa. Por que que você não perdoou? E a pessoa começa a pensar em tudo que a pessoa lhe fez de mal. Começa a lembrar de tudo. Por que que essa pessoa me trata assim? Por que que essa pessoa me despreza tanto? O que que eu fiz? Por que que essa pessoa me condena? Então são os atormentadores, os pensamentos atormentadores que agem na consciência pela falta de perdão. Então o Senhor Jesus fala aqui que, indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Este homem lhe foi perdoado pelo rei, uma dívida grande que ele não podia pagar. Aqui diz que a dívida era muito grande. Nós voltamos aqui um pouquinho atrás. Ele faz essa parábola, né, que fala que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Vou colocar tudo em ordem ali, os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro na época. Muito dinheiro, um valor que ele não podia pagar. Seria hoje, digamos, milhões. Alguns milhões. Não podia pagar esta dívida. E ele foi perdoado por esse rei. Esse rei significa o Senhor Jesus, que perdoou os teus pecados, que perdoou os nossos pecados, morrendo no madeiro da cruz. Nos comprou com seu sangue que nós não podemos pagar. Ele deu a sua vida por nós, no duro madeiro da cruz. Foram os nossos pecados, meus irmãos, que levaram o Senhor Jesus a morrer por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou toda a sua glória, sua majestade nos céus e se fez homem, humano. Se humilhou até a morte, morte de cruz, tornando-se servo obediente até a morte. Renunciou tudo, renunciou a sua glória. Ele não veio montado em Jerusalém num cavalo, um cavalo alado, um cavalo grande, bonito, não. Ele veio montado num jumentinho, humilde, lavou os pés dos apóstolos. Isaías 53 diz que ele não tinha aparência nem formosura, não era bonito de se ver seu aspecto. As pessoas viravam o rosto para o Senhor, cuspiram no rosto do Senhor Jesus, esbofetearam, profetiza quem é que te bateu, chicotearam as suas costas, arrancando pedaços de carne, sangue escorria das costas do Senhor Jesus. Colocaram-lhe uma coroa de espinho,
que cravaram ali nos seus capilares, derramando sangue no seu corpo, no duro madeiro da cruz. Foi julgado pelo povo por Pilatos. Crucifica-o, caia o seu sangue sobre nós, solte Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Então, os nossos pecados levaram o Senhor Jesus a morrer por nós na cruz. A dívida que nós devíamos foi rasgada, a cédula foi rasgada. Desde o pecado de Adão e Eva, todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Então o pecado passou a reinar e veio para toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. E pelo Senhor Jesus Cristo, fomos remidos em Cristo. Ele nos perdoou. Ele perdoou nossa dívida. Este homem não podia pagar esta dívida. Quem pode pagar tão grande salvação? Não tem preço. Ninguém pode pagar por um resgate de uma alma. Mas o Senhor Jesus pagou com a sua própria vida e ressurreição, sua própria morte e ressurreição. Ele nos comprou com seu sangue. Este homem não podia pagar esta dívida grande. Ele não podia pagar esses 10.000 talentos nessa parábola simbolizada. Ele não podia pagar pela sua salvação, pelo que o Senhor Jesus fez no madeiro da cruz. Mas tinha alguém que devia para ele, ele não tratou com o perdão que ele teve do rei. Ele não tratou com a mesma forma, mas aqui diz no versículo 25, e não tendo com que ele pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E aqui diz aqui, então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, que é o Senhor Jesus Cristo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou essa dívida de 10.000 talentos deste homem, deste seu servo. Perdoou-lhe a dívida. Ele suplicou: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 28 diz que, saindo, porém, aquele servo, que o Senhor perdoou ele, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, um valor bem inferior. E lançando mão dele, sufocava, já estava oprimindo aquela pessoa que lhe devia. Não agiu da mesma forma, não teve misericórdia. Ele diz: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se, humilhou, fez o que ele fez lá para o rei. Prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, ele não deu ouvido. Antes foi prendê-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Lançou ele na prisão. Muitas vezes lançamos alguém na prisão por não perdoar os nossos devedores, como está escrito na oração que o Senhor Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando não perdoamos alguém, meus irmãos, essa pessoa passa a viver numa prisão. Essa pessoa também sofre, presa. A sua vida não flui. Por isso que o perdão liberta. E se nós não perdoarmos, aí vem as consequências da falta de perdão. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina: não amaldiçoeis, abençoai e não amaldiçoais, porque tem as leis do reino. Tem as leis do reino, meus irmãos. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, prendeu ele, mandou prender, até que pagasse a dívida. Só que Deus vê todas as coisas quando a gente não perdoa. O Senhor vê todas as coisas. No versículo 31 diz aqui que, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor,
chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, você é malvado, servo. Eu perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O mandamento de Deus é este: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo é querer o bem do nosso próximo, não desejar o mal. Não amaldiçoeis, abençoai e não amaldiçoeis. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, o carrasco, o verdugo, os espíritos opressores na consciência. Está escrito na palavra de Deus em Efésios: não deis lugar ao diabo. Longe de vós toda a amargura. A amargura, meus irmãos, entristece o Espírito de Deus, e a falta de perdão traz a amargura. E Hebreus capítulo 12 diz que a amargura brotando contamina os que estão à volta. Contamina aquela pessoa que não perdoa, ela é atormentada pelos verdugos da sua consciência. E ela começa a se queixar, a reclamar, a murmurar, e quem está em volta dessa pessoa passa também a ser contaminado pela raiz de amargura que, brotando, diz em Hebreus 12, contamina todos que estão à sua volta. Isso aqui, meus irmãos, é só uma amostra do tormento eterno que vai ter para aqueles que não foram salvos. O fogo que queima e não se apaga, que não se apaga, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. É um sofrimento eterno na alma, não é um fogo físico. É o tormento eterno na consciência. A pessoa que estará no fogo eterno saberá por que estará naquele lugar, porque podia fazer algo e não fez, podia mudar de vida e não mudou, podia perdoar e não perdoou, podia se santificar e não se santificou, podia deixar os pecados e não deixou. Agora até nas igrejas é pecado a palavra pecado, ninguém mais peca. Agora é falta, é erro, é falta, é erro, é falhas, mas não é mais pecado, nem iniquidade, nem transgressão. Como está escrito em 1 João, aquele que diz que não peca é mentiroso. E muitas pessoas estarão lá, sofrendo eternamente na sua consciência, porque sabia o que podia fazer na sua vida mudar e não mudou. É que a pessoa fica atormentada. Indignado, seu senhor os entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, disse o Senhor Jesus Cristo. Se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Perdoar e liberar perdão. Se você pode falar com a pessoa, reconcilie com ela. Reconcilie-te com o teu adversário. E se você não pode falar com essa pessoa, ore a Deus e libera o perdão para essa pessoa. Senhor, me dê forças para perdoar esta pessoa, eu perdoo esta pessoa. Abençoa esta pessoa que me fez o mal. Eu o perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Reconcilie-te com esta pessoa, meu irmão e minha irmã. Se acerte com ela. Seja humilde. Os que se humilham serão exaltados. O Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos. O Senhor Jesus foi humilde, humilhou-se a si mesmo. E aqui diz que Deus vai entregar para os verdugos, para os atormentadores, o carrasco que age na consciência, as setas inflamadas do inimigo que faz da pessoa uma peteca. É como um leão que brinca com a sua presa que já está presa ali. Ele brinca com a sua presa que já está laçada.
Não deixa o diabo te humilhar, te envergonhar, fazer da tua vida uma peteca na mão dele, não, meu irmão e minha irmã. Mas acerte a tua vida com Deus, a tua consciência, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. A quem perdoardes, eu perdoei, diz o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios. A quem perdoardes, eu perdoei, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque a falta de perdão faz com que nós sejamos vencidos por Satanás. E o apóstolo Pedro diz que as orações do casal que está em contenda, que não estão de acordo, elas são impedidas. Não sobe, não passa nem do teto as orações. Do marido que maltrata a esposa, da esposa que maltrata o marido, o casal que vive em guerra, as orações não sobem, elas são impedidas. O apóstolo Pedro escreveu. Então, se nós não perdoarmos aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos trouxeram prejuízo, nós seremos entregues nas mãos dos verdugos, dos atormentadores. E aqui o Senhor Jesus disse que até que pagasse tudo o que devia. Muitas pessoas ficam anos tomando psicotrópicos, antidepressivos, porque não perdoou. Você tem carregado este fardo na tua vida porque você não perdoou aquela pessoa que te ofendeu, que te traiu, que te abandonou, que te decepcionou. Você carrega um fardo, um saco de pedra nas tuas costas, toma antidepressivo que é paliativo e nada resolve na tua vida, porque você está carregando um caminhão de mágoas no teu coração, de amargura que entristece o Espírito Santo de Deus. Acerte a tua vida com Deus. Confesse os teus pecados, peça misericórdia ao Senhor, clame a Deus, Senhor, eu perdoo esta pessoa, eu libero esta pessoa, Senhor, da minha mente, da minha consciência, Pai, perdoa esta pessoa que me feriu. Limpe a tua mente, limpe o interior do copo, porque é do coração que sai todas as coisas e é do coração que contamina, é o que sai da boca que contamina todo o corpo, que traz a angústia. Enquanto você continuar guardando isso no teu coração, a sua boca vai sair só amargura, só fel, e isso vai contaminando a tua vida a cada dia. É um saco de pedra que você tem carregado, porque você não perdoou. Deus também não te perdoou. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, os nossos devedores, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, não é de boca, é do coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Faça isso. Se humilhe. Se humilhe diante dessa pessoa. E você vai ver a tua consciência fluir. Você vai ver a tua vida andar. Você vai ter a paz como um rio, o perdão de Deus. Perdoa esta pessoa porque o Senhor Jesus derramou seu sangue pela tua vida. Você não podia pagar por este valor, não tem preço. Mas Ele te comprou, Ele te perdoou dos teus pecados. Lembra dos teus pecados de outrora, do passado? Lembra daquilo que você já fez, do aborto que você fez, dos crimes que você cometeu? Lembra? Lembra da tua consciência. Lembramos, meus irmãos, dos nossos pecados, daquilo que nós cometemos, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos lugares que frequentávamos, e o Senhor nos perdoou. E quem somos nós para não perdoar os nossos devedores? Então os demônios atormentam a mente daquela pessoa que não perdoa. E ela vive dentro de uma prisão. É torturada a cada dia. Onde ela vai, a consciência tortura. Está passeando, está viajando, a consciência tortura. E começa a soltar para fora. E começa a se queixar desta pessoa que te ofendeu, que te feriu. E remoe. E fica remoendo o tempo todo, remoendo, remoendo, remoendo. Em Hebreus capítulo 12 diz que a raiz de amargura, ela se torna uma raiz.
ela se torna uma raiz e ela vai brotando, diz a palavra, ela vai crescendo, é como um pé de chuchu que vai brotando, chuchu vai crescendo aquela cerca e não para de crescer. E vai brotando, é igual pé de maracujá, as raízes são grossas, e vai crescendo e vai espalhando pela cerca, e atrai marimbondos, abelhas. Isso atrai coisa ruim, meu irmão, minha irmã. A falta de perdão atrai espíritos malignos, atormentadores, verdugos. O diabo pinta e borda, ele aproveita da situação da pessoa e tortura e lança setas, dardos inflamados. A pessoa já não tem mais a alegria da salvação porque entristeceu o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, 4 e 5. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, o sentimento da carne, as obras da carne, no Gálatas capítulo 5, elas se manifestam através da ira, através do ódio, através do ressentimento e brigas, para poder provar que aquela pessoa lhe fez o mal e começa a se irar, se encolerizar, entristecer e às vezes fala palavrão. E isso vai entristecendo o Espírito Santo, ele se afasta. É como Saul, que era rebelde, que era revoltado. O Espírito de Deus se retirou do rei Saul. E ali diz que o espírito maligno atormentava o rei Saul. Davi tocava a harpa. E quando Davi tocava a harpa, o rei Saul ficava em paz. Mas quando não tinha a harpa de Davi ali para tocar, ele ficava atormentado pelos espíritos malignos. Então, os verdugos atormentam a consciência da pessoa, ela se torna presa e não tem para onde fugir, meu irmão. Minha irmã não tem para onde fugir. E isso traz até doenças. Segundo a medicina, diz que essas coisas trazem até o câncer, doenças malignas. Corrói como gangrena, diz a Escritura. Que a língua deles corrói como gangrena, como câncer, corrói. Corrói, vai trazendo a amargura, vai adoecendo a mente, o coração, a pessoa se torna rancorosa, já não tem mais alegria, porque ela está carregando mágoa, porque ela não consegue perdoar aquela pessoa. Ore por aqueles que te perseguem, diz o Senhor Jesus. Ore pelos vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Não fale mal daquela pessoa, não fale mal daquela pessoa que te fala mal, fale bem. Bendizei aos que vos maldizem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A gente sabe que não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Tudo isso que o Senhor Jesus nos diz aqui, nos ensina. Mas a palavra ela tem que ser enxertada na nossa vida. É ela que vai nos moldando, nos transformando. E é o Espírito de Deus que vai trabalhando esta palavra de Deus dentro dos nossos corações. E se entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. A amargura afasta ele. Aí a pessoa se torna uma presa na mão do diabo. Você não foi chamada para isso, minha irmã. Você não foi chamado para isso, meu irmão. Acerte a tua vida com Deus. Perdoa esta pessoa que te feriu. Ore. Abençoa esta pessoa. Peça para Deus tirar do teu coração todo esse sentimento. Vamos orar a Deus. Pai Santo e glorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouvimos a tua palavra, Senhor, que fala a respeito dos verdugos, dos atormentadores, dos carrascos, dos torturadores, que usa a vara verde para nos afligir, Senhor, se nós não perdoarmos. E o Senhor diz na tua palavra que assim o Senhor também fará com aquele que não perdoa cada um as suas ofensas. E na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a que nós venhamos a perdoar aqueles que nos ofenderam, os nossos devedores. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Limpa o nosso coração, Pai, porque a boca fala do que o coração está cheio. E em Hebreus diz que a amargura contamina todos que estão à volta, Pai. Ó Deus, cria em nós um coração puro, como orou teu servo Davi no Salmo 51. Torna a dar, Senhor, a alegria da salvação, Pai. Dá força para este meu irmão e esta minha irmã a tirar, meu Pai,
este rancor do seu coração, a perdoar esta pessoa que lhe feriu. Oh, Deus querido, só o Senhor que pode nos libertar de todas as prisões, Pai. Liberta esta pessoa desta prisão, Senhor. Concede o perdão, concede o arrependimento. Limpa o seu coração para que ela possa perdoar aquele que a feriu, Pai. Ó Santo Deus, dá força para cada ouvinte, Senhor. Para cada um que ouviu a tua palavra. Tu és o nosso Deus que vai nos limpando a cada dia pelo poder da tua palavra, que foi enaltecida acima do teu próprio nome, Pai. Ó Deus querido e santo, receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e que o Senhor dê força para cada um de vós que venha vencer através da oração e do perdão. Em nome do Senhor Jesus, Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação que Deus tem preparado. YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda a honra, todo louvor e toda glória. Deus seja sempre louvado. Amém.